Bora lá então, pessoal, fazer a correção das adicionais 77, 78, 81, 82 e 83 que não deu tempo de fazer em sala, tá bom? Foi pedido para fazer tarefa, eu verifiquei se fizeram, porém nós não fizemos as correções. Então preste atenção que isso aqui é uma revisão também para uma parte da sua avaliação, tá bom? Então, o exercício 77... O exercício 77, ele fala lá assim, ó, dado o triângulo retângulo ABC ao lado, calcule o seno, cosseno e tangente de alfa e beta. Então, muito bem, perceba que o seu alfa e beta está aqui, ó, né, ó, alfa, deixa eu colocar uma canetinha um pouquinho mais forte, alfa e beta, certo? Ele quer que você tire o seno, cosseno e a tangente. Então, só para relembrar, nós vamos falar sobre a característica do seno. O seno é cateto oposto por sua hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente por sua hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é o que nós chamamos lá de coca, né? Tem uma musiquinha, depois eu vejo aqui se eu coloco para vocês escutarem ela, tá bom? Dentro do vídeo, para vocês darem uma olhada e lembrar aí dessas formulazinhas, tá bom? Então, bora lá. Ele quer que você tire o seno de alfa e o de beta, então nós vamos fazer alfa e beta aqui no mesmo, tá bom? Vamos lá. O de alfa primeiro, então... Cateto oposto, vamos ver aqui primeiro as partes principais, né? Então, ó, nós vamos estudar o alfa primeiro. Então, o que está à frente do 90 graus é a hipotenusa. Então, hipotenusa. Sempre, professora, sempre, tá bom? Sempre. Como nós vamos estudar o alfa primeiro, então, o que está à frente dele é o cateto oposto. E o que sobrou é o cateto adjacente, certo? Então, nós achamos a hipotenusa, achamos o cateto oposto e faltou o cateto adjacente. Então, nós vamos lá. O cateto oposto é B e a sua hipotenusa é A. Então, pronto, tá tirado lá o seno dele. Agora, nós vamos ver o de beta, ó. Tá bom? O de beta eu vou fazer aqui em verde, tá bom? O beta, ó. Então, continue entendendo que a sua hipotenusa é quem está à frente do 90. Aí, ó, trocou. Quem que é o cateto oposto dele? É o C. Portanto, quem faltou? Cateto adjacente, tá bom? Que é o B. Então, cateto oposto pela hipotenusa vai ser C sobre A. Vamos fazer o cosseno. Cosseno de alfa. E depois o cosseno de beta. Então, cosseno de alfa. Cateto adjacente, que é o Czinho, sobre a hipotenusa. Agora, nós vamos fazer o de beta, ó. Cateto adjacente dele, que é o Bzinho. E a hipotenusa, que é o Azinho. Tá bom? Agora, nós vamos ver a tangente de alfa e a tangente de beta. Então, vamos lá. O cateto oposto de alfa é o B e o cateto adjacente dele é o C. Agora, o de beta. O beta cateto oposto de beta é o Czinho. E o cateto adjacente de beta é o Bzinho, tá bom? Então, pronto, foi tirado aí seno, cosseno e tangente de alfa e beta, tá bom? Faça primeiro tudo de alfa, depois você faz tudo de beta para não ter problema, tá bom? Aqui eu fiz junto para vocês observarem, mas faça separadinho para não haver erros, tá bom? Muito bem, vamos para o próximo. No exercício 78, ele fala assim, ó,
Nas figuras a seguir, determine o valor de x do seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Então, primeiro, o exercício A ali, o x está na hipotenusa. Então, quem que nós vamos usar para achar a hipotenusa? Nós vamos achar aqui, trabalhar, né, com Pitágoras, ó. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A ao quadrado é o seu x, né? Então, x ao quadrado. O B e o C tanto faz por enquanto, então 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9 e 6 vezes 6 é 36. Aí nós temos essa soma e a raiz quadrada a ser tirada. Lembrando, pessoal, se a raiz quadrada não der exata, você tem que fatorar, tá bom? Então, 36 mais 9 dá 45. Então, x ao quadrado é igual a 45, ó. Ai, professora, e agora? Agora, você vai tirar a sua raiz. Como é que eu tiro? Fatorando, ó. Então, eu vou fazer por 3, porque ele não é número par, né? Então, 45 dividido por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, o seu grupinho vai ser 3 raiz de 5, tá bom? Então, o seu x vale 3 raiz de 5. Aí, agora, nós vamos ver lá o seno, cosseno e tangente de alfa, tá bom? Então, nós vamos ver lá. Seno de alfa. Cateto oposto por sua hipotenusa. Então, quem que é o cateto oposto de alfa, ó? 3. E quem que é a hipotenusa? Quem tá na frente dele? 3 raiz de 5. Né? Aí, o que aconteceu aqui, ó? Esse 3 cortou com esse. Então, nós vamos ter 1 raiz de 5. Ah, professora, mas isso aqui não pode. Lembra que nós falamos que não podia, né, pessoal? Tem que fazer a racionalização, né? Então, nós vamos lá. 1 raiz de 5 vezes a raiz de 5 com raiz de 5 é raiz de 5 sobre 5. Tá bom? Então, nós temos aí que fazer essas fatorações possíveis, tá bom? Não esqueça disso. E a racionalização também, se necessário, né? Como a gente não pode deixar do jeito que tá, então tem que sim fazer o processo, tá bom? Aí nós vamos fazer o cos de alfa. Então, bora lá para o cos de alfa. O cos de alfa, nós temos cateto adjacente por sua hipotenusa. Ótimo. Quem que é o cateto adjacente dele? Esse aqui é o cateto oposto, né? Então, esse aqui é o nosso cateto adjacente. Então, nós temos 6 por 3 raiz de 5. Então, 6 dividido por 3, nós temos 2 raiz de 5. Não pode, né? Então, 2 raiz de 5 vezes a raiz de 5. Vamos racionalizar isso aqui. Então, dá 2 raiz de 5 por 5. É o que nós achamos aí. E bora pra tangente, né? Agora nós vamos fazer lá. Opa, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, bora lá. Agora faltou a tangente, né? Ó, tangente de alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nós temos 3 sobre 6. Isso aqui dá pra simplificar, ó, por 3, né? Então, vai ficar 1 sobre 2, tá bom? Então, o exercício A tá pronto. Então, pause o vídeo, tá bom, pessoal? Porque eu preciso de um espacinho aqui para poder fazer o B e o C, senão vai ficar muito um em cima do outro. Então, eu vou apagar agora e aí nós vamos fazer o B, tá bom? Feito o exercício 78A, nós vamos fazer o 78B, né? Então, de novo, achando o valor de x primeiro, né? Antes de trabalhar seno, cosseno e tangente, ok? Então, vamos lá. X ao quadrado, vou fazer primeiro a fórmula para vocês relembrarem, tá bom? A ao quadrado. Opa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a sua hipotenusa é esse A ao quadrado, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 4 raiz de 2 ao quadrado. É igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza. 4 raiz de 2 ao quadrado, você vai fazer isso como, ó? Dessa maneira, o 2 cai em cima do 4, então vai ficar 4 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4
vezes 4, que dá 16, vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, que no caso aqui é raiz de 4. E raiz de 4 é quanto? É 2, não é? Então, aí agora é só fazer a multiplicaçãozinha, tá bom? 16 vezes o 2, 32. Então, nós temos aqui, ó, 32 é igual a x ao quadrado mais 16. Esse x ao quadrado passa aqui para o outro lado negativo, e o 32 passa para lá negativo também, ó. E aí, nós vamos ter menos x ao quadrado, menos porque o 32 é maior. Então, nós vamos ter lá 32 menos 16, que no caso dá 16. E menos com menos é mais, ó. Então, eu sei que a raiz de x ao quadrado é x e 16 é mais ou menos 4. Como é medida, então nós vamos colocar ele como positivo, ó. Agora sim, eu vou poder trabalhar com ele seno, cosseno e tangente, né? Vamos lá fazer o seno. Seno de alfa. Então, ó, cateto oposto por sua hipotenusa, né? Ó, na frente do ângulo de 90 graus, certo? Então, vamos lá. Cateto oposto é 4 e a sua hipotenusa é 4 raiz de 2. Cortou, nós vamos ter 1 raiz de 2. Não pode. Então, 1 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 é igual 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 dá 2. Então, o seno é raiz de 2 por 2. Cosseno de alfa, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, se aqui é o seu cateto oposto, aqui é o seu cateto adjacente, não é isso? Então, ó, 4 sobre 4 raiz de 2. Perceba, pessoal, que isso aqui foi a mesma coisa, ó. Tá vendo? Então, você precisa fazer tudo de novo? Não, vai dar a mesma coisa, ó. Raiz de 2 sobre 2, tá bom? Os dois dá a mesma coisa. Aí, nós temos a tangente de alfa, ó. Tangente de alfa é cateto oposto por seu cateto adjacente. Então, 4 sobre 4. E 4 dividido por 4 vale 1, tá bom? Então, ó, seno, cosseno e tangente feitos. Ok? Bora lá. Agora, você pausa o vídeo, tá? Faça as suas correções, que eu vou apagar o B para poder fazer o C. E bora fazer o C agora. Agora, eu quero achar esse valorzinho aqui primeiro, ó. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? O A ao quadrado é a sua hipotenusa, ó. Então, é raiz de 53 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Cortou, 53 vem pra fora, ó. É igual a 2 vezes 2, que é 4, mais x ao quadrado. Aí, nós vamos pegar esse x, colocar ele negativo pro outro lado. Esse 53 negativo pro outro lado e o 4 não saiu do lugar dele, né? Então, nós temos lá 53 menos 4, então ele vai ficar negativo, vai dar 49, né? Menos com menos é mais, e aí você vai tirar a raiz, que vai dar positivo e negativo 7. Só que como é medida, nós vamos só usar o 7 positivo. Então, isso quer dizer que aqui é 7, ó. Aí, então, nós vamos fazer o seno, ó, seno de alfa. Quem que é o seno de alfa? Cateto oposto pela sua hipotenusa. Então, cateto oposto pela hipotenusa é 7 raiz de 53. Pode? Não pode, né? Então, vai ficar lá assim, ó. 7 raiz de 53 vezes raiz de 53 por raiz de 53. Então, nós vamos ter 7 raiz de 53 sobre 53. Não dá, aqui é o 78, né? Aí, nós não temos como fazer a simplificação, vai ficar aqui, ó, do jeitinho que tá bom? Esse é o seno. Agora, nós vamos fazer o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente, ó, cateto adjacente por sua hipotenusa. Ah, pode? Não pode, né? Então, 2 raiz de 53 vezes a raiz de 53, raiz de 53, ó. A racionalização. Então, 2 raiz de 53 por 50... Opa, não é 52, não é 53. Calma aí, só um minutinho.
53, isso, pra gente arrumar aqui, tá bom? Não dá para simplificar, então o cosseno é exatamente este valor. E aí nós temos a tangente. O que que é a tangente? A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nós temos 7/2. Não dá para dividir, não dá para simplificar, e então a gente deixa do jeitinho que está, tá bom? O exercício C, então, tá pronto. O exercício 81, ele fala assim, ó, um cabo foi conectado do topo de um prédio até o ponto A, conforme indica a figura a seguir, de modo que o cabo forma um ângulo de 20 graus com o prédio. Sabendo que a distância do ponto A ao prédio é de 36 metros, qual é a altura desse prédio? Considerando, então, que o seno de 20 seja 0,34, que o cosseno seja de 20 seja 0,94 e a tangente seja 0,36, tá bom? Então, nós vamos calcular essa situaçãozinha que nós temos aqui. Então, primeiro nós vamos analisar o que ele tá pedindo. Ele quer saber a altura do prédio. Ele foi muito claro na pergunta dele, né, ó. Vamos colocar em vermelho aqui, ó. Qual é a altura desse prédio? Então, ele quer saber exatamente isso aqui, ó. Qual é essa altura aqui, ó, né? Então, a altura do prédio H, tá bom? Como ele colocou o ângulo de 20, né, e ele ainda fala assim, ó, sabendo que a distância do ponto A ao prédio, então essa distância aqui, ó, é válido em 36 metros, então ele pede para você calcular essa altura. Então, vamos lá. Primeiro, identificar quem é a nossa hipotenusa, né? Então, vamos ver quem que é a hipotenusa, ó. Hipotenusa. Aí, ele tem lá, ó, na frente do 20, o cateto oposto. Cateto oposto, tá bom? E aí, nós temos o cateto adjacente, que na realidade nós não temos, né? Ele. Então, nós vamos trabalhar aqui com a situação que ele pede, tá bom? Deixa eu ver aqui, belezinha. Então, você tem um cateto oposto pela hipotenusa, que nós não sabemos quem é, mas ele quer a altura. Então, a altura é o cateto adjacente, não é isso? Então, nós queremos aqui a tangente. A tangente de quanto? De 20, ó. Quem que é a tangente? É o cateto oposto pelo o cateto adjacente, que é o coca, né? Então, ele fala que a tangente de 20, nós vamos usar 0,36, ó. Que é igual ao cateto oposto, que é 36, e o adjacente que nós não sabemos. Então, eu vou chamar de x. Isso aqui, ó, isso aqui é uma fração. Isso aqui também será, ó, valendo 1, tá bom? E aí, nós vamos multiplicar isso aqui em cruz, né? 0,36 vezes x, 0,36x. E 1 vezes 36, 36. E aí, nós temos 36 dividido por 0,36. Então, 36 dividido por 0,36, nós temos 100. 100 o quê? 100 metros, tá bom? Professora, mas como é que faz isso, ó? 36 dividido por 0,36. Vamos relembrar como é que faz essa divisão, tá bom? Aqui, ó, você tem duas casas decimais. Deste lado, você não tem nenhuma. Então, você precisa igualar. Nós temos duas, então nós precisamos de duas, ó. E aí, igualando isso, você esquece a vírgula, né? Aí, nós temos 3.600 dividido por 36, tá bom? 36 dividido por 36, 1. 1 vezes 36, nada abaixo zero. O zero não divide 36, coloca o zero aqui. Esse zero também não, coloca ele aqui, ó. Tá bom? Então, divisão de números decimais, ó. Cuidado com isso aqui, tá bom? Bora lá fazer o próximo. Aqui é a musiquinha lá que nós treinamos várias vezes, né? Dentro da sala de aula. Então, nós vamos cantar aí, ó. Em relação ao Jingle Bell, tá bom? Como é que fala? No tom do Jingle Bell lá. 1, 2, 3,
3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Dá uma pausa aqui, ó. Quando a gente fala que a raiz vai no 3 e vai no 2, não pode ser no denominador, tá bom? Sempre no numerador. Aí ele continua a musiquinha. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá bom? Canta, pessoal, essa música, porque essa tabela vocês têm que saber, tá bom? Não adianta ficar sem saber essa tabela, tá? Porque aí vocês, na hora de trabalhar com os triângulos, ver cosseno, seno, tangente, vai precisar dela, tá bom? Bora pro próximo. Então, vamos lá no exercício 83. Calcular as medidas indicadas em cada um dos triângulos desenhados a seguir. Então, aqui nós vamos precisar da tabelinha, tá, pessoal? Porque, ó, já veja que aqui você tem um ângulo notável, que é o ângulo de 30, tá bom? Então, vamos lá. Professora, quem que eu vou buscar primeiro? Preste atenção, pessoal, porque você tem que entender o seno, cosseno e tangente, tá bom? Eu vou colocar aqui o seno de 30, né? Cosseno de 30 e tangente de 30. Se você não enxerga quem fazer primeiro, faça esse passo a passo primeiro, tá bom? O seno de 30 é o cateto oposto por sua hipotenusa, não é isso? Então, vamos lá. Quem que é o seu cateto oposto? É o x. Quem que é a sua hipotenusa? É o y. Não dá para você fazer este cálculo agora. Você precisa achar ou o valor de x ou o valor de y para você poder testar, tá bom? Aí o cosseno. O cosseno é o quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. Dá para fazer? Vamos ver, ó. Quem que é o cateto? Se aqui é o cateto oposto, aqui é a sua hipotenusa, que tá na frente do 90 graus, né? Quem que é o seu cateto adjacente? É o 5, ó. 5, y. Opa, esse já dá para eu fazer. E aí tem a tangente de 30. A tangente de 30 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o x. Cateto oposto é o x e o cateto adjacente é o 5. Você também pode fazer ele, tá bom? Aliás, você também pode não, você vai ter que fazer os dois, tá bom? Para achar o valor de x e o valor de y. Professora, preciso fazer o seno, então? Não precisa, porque ele não pediu. Ele quer que você fale quanto que vale y, quanto que vale x, tá bom? Então, eu vou começar pelo cosseno de 30, ó. Cosseno de 30 graus é igual ao nosso cateto adjacente por nossa hipotenusa. Aí, você vai pensar na tabelinha dos ângulos notáveis. Seno de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 5 sobre y. Multiplica em cruz, ó. Y vezes raiz de 3, y. E 2 vezes 5, 10. Então, você tem y é igual a 10 raiz de 3. Não pode, tem que racionalizar, lembra? Denominador de raiz inexata tem que racionalizar. 10 vezes a raiz de 3, 10 raiz de 3. E raiz de 3 com raiz de 3 é raiz de 9, que dá raiz de... raiz de 3 por raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz de 9 dá 3. Então, muito bem. O nosso cosseno, que valor? O valor de y, tá bom? Que é a sua hipotenusa. Vale 10 raiz de 3 sobre 3, tá bom? Agora, a gente precisa achar quem? O x, né? Então, quem que nós vamos trabalhar aí? Com a tangente, ó. Tangente de 30 é igual a x sobre 5. Quem que é a tangente de 30? Deixa eu ver se vai dar. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 5. Então, vamos lá. X vezes 3, 3x. 5 vezes a raiz de 3, 5 raiz de 3. Portanto, x é igual a 5 raiz de 3 sobre 3. Eu não consigo simplificar 5 com 3, então eu deixo do jeito que está. Então, o seu x
é 5 raiz de 3 sobre 3, tá bom? Ó, achou o valor de x, achou o valor de y, tá bom? Vamos pro próximo. Então, vamos lá. Aqui eu só vou ter que 4, né? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Separar o que é seno, cosseno e tangente, tá bom? Para você ver quem que você tem que operar. Então, vamos lá. Vamos fazer o seno. O seno é o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto de 60? É o y, ó. A hipotenusa, que é o x. E o seu cateto adjacente, que é o 4, que tá aqui em cima, tá bom? Que a gente já viu. Então, o seno é cateto oposto, que é o y, por sua hipotenusa, que é x. Dá para eu fazer isso aqui? Não, né? Eu não posso ter duas incógnitas. Então, vamos testar o cosseno. O cosseno, vamos lá. Cosseno é o cateto adjacente, que é 4, por sua hipotenusa, que vale x. Posso? Pode, tá? E aí, nós temos a tangente. A tangente é o cateto oposto, que nós temos que é y, por seu cateto adjacente, que é 4, né? Então, eu posso? Claro que você pode, tá bom? Então, você vai escolher quem que você vai fazer primeiro. Eu vou fazer o cos aqui, tá bom? Cos de 60. Então, cosseno de 60 é igual a 4x, que é o seu cateto adjacente pela hipotenusa. Então, aí você vai usar a tabelinha. O cosseno de 60 vale metade. Então, belezinha, multiplica em cruz, ó. 1 vezes x e 2 vezes 4, 8. Então, o seu x vale 8, ó, belezinha. Agora, nós vamos fazer a tangente, né, ó. Tangente de 60. A tangente de 60 é o seu cateto oposto, que é o y, pelo seu cateto adjacente, que é 4. Aí, vai usar a tabelinha lá da tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. Por y4. É fração, esse aqui também vai ter que ser, ó. Porque aí você multiplica em cruz, tá bom? 1 vezes y, 1y. E 4 vezes a raiz de 3, 4 raiz de 3. Pronto. Então, tá feito tanto x quanto o seu y, que é 4 raiz de 3, ó. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o próximo. Do mesmo jeitinho, vamos ver o seno. O seno é o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É o y. A hipotenusa é o seu x. Então, o cateto adjacente é o que sobrou. Então, nós vamos ter o seno, que é o cateto oposto, por sua hipotenusa, que é x. Posso fazer ele? Não pode, tá bom? Não vai dar. Aí, nós vamos fazer o cosseno. Então, cosseno. O cosseno é o cateto adjacente, que é 7, por sua hipotenusa, que é x. Dá para eu fazer? Agora dá. E aí, nós temos a tangente. A tangente é o seu cateto oposto, que é y, pelo cateto oposto por seu cateto adjacente, que é 7. Opa! Então, dá para fazer os dois também. Então, nós vamos fazer cos de 45, ó. Cos de 45, que é 7 sobre x. Então, nós vamos achar o valor de x. Usa a tabelinha. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, 7. Aí, você vai ter x vezes a raiz de 2, x. E 2 vezes 7, 14. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Não vai poder isso aqui, né? Então, nós vamos ter que fazer lá. 14 raiz de 2 vezes a raiz de 2, racionalizar, né? 14 vezes a raiz de 2, 14 raiz de 2. Raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. 14, 2 dá para dividir, que dá quanto? 7 raiz de 2. Então, o meu x, né? É o x, ó, que você tá procurando, né? O meu x vale 7 raiz de 2. Certo? Professora, agora eu posso usar o seno? Você pode usar o seno se você quiser, tá bom? Eu vou usar para vocês verem, ó. Nós usamos esse. Tá bom? Agora, nós vamos usar, ao invés de usar a tangente, eu vou usar o seno, tá bom? Para vocês verem, ó. Seno de 45 é igual cateto oposto, que é o y,
com o x, que é 7 raiz de 2. Então, muito bem. Quem que é o seno de 45? O seno de 45, é raiz de 2 por 2, igual a y, 7 raiz de 2, tá bom? Multiplica em cruz, ó. Raiz de 2, vamos começar com y, né? 2 vezes y, 2y, beleza. Aí você tem isso aqui, ó, 7 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então, 2y é igual a 7, raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Então, você tem 2y, que é igual a 14. Então, y é igual a 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. Tá vendo? Então, o seu y vale 7. Professora, vamos supor que eu não quisesse fazer cosseno, que eu ainda quisesse usar a tangente. Pessoal, aqui, você não tá achando o y aqui, não achou o y aqui? Ele tem que dar 7 também, tá bom? Então, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês verem, ó. Se eu fosse usar a tangente de 45, nós temos lá 1, certo? Então, ó, tangente de 45 é 1. Y sobre 7, isso vale 1, não é? Então, 1 vezes y, e 1 vezes 7, 7, tá vendo? O y continua sendo 7. Eu fiz o seno e eu fiz a tangente aqui, ó, pra você ver que o y vai dar a mesma coisa. É uma escolha sua, tá bom? Você pode escolher o que fazer, tá bom? Então, são esses os exercícios, pessoal. Veja, reveja, pause o vídeo. Se você tá errando, veja o primeiro, pausa o segundo, tente fazer sozinho, certo? Para que você treine e consiga, então, desenvolver esse raciocínio de trigonometria, tá bom? Um beijo e um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.